Olá, meus amigos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, possamos aí fazer desse estudo sobre os evangelhos uma devocional também, para que possamos aí ter uma melhor qualidade da nossa relação com o Senhor e com os irmãos. Que a boa mão do Senhor, que a presença do Espírito Santo de Deus nos ajude aí a compreender os textos e que o nosso caráter seja mudado pelo poder do texto inspirado, né, pelo Senhor. Muito bem, nós vamos nessa aula de hoje falar sobre a questão do José, que foi convencido pelo anjo do Senhor, o anjo enviado pelo Senhor. De repente fala o anjo do Senhor, de repente pode trazer aquela questão teológica da cristofania do Antigo Testamento, quando o texto fala o anjo do Senhor, está se referindo a uma cristofania. Então posso cometer algum equívoco aqui. Então, vamos colocar a coisa adequadamente aqui. Ele foi convencido por um anjo enviado pelo Senhor, não pelo o anjo do Senhor, ok? Sem essa cristofania do Antigo Testamento. Mas voltando aí às questões que envolveram o nascimento de Jesus, o José, nas últimas aulas que nós tivemos, nós vimos aí que a Maria, ela cheia de entusiasmo, cheio de euforia pelo que estava ocorrendo, ela saiu de casa e foi para a casa da Isabel. E eufórica, ficou na casa da Isabel 3 meses. E quando voltou, ela falou para o José que estava grávida. Se ela tivesse comunicado naqueles dias, já seria uma questão bastante complicada de se compreender. Mas depois de 3 meses, a coisa ela teria assim um nível de complicação que foge à nossa compreensão, né? E nós precisamos, de alguma maneira, pelos textos bíblicos, por essa harmonização, discutir e deixar a coisa bastante clara para que possamos ver o tamanho da graça, da bondade do Senhor, como Deus, Ele, na Tua Palavra, vai nos ensinando os meandros das Escrituras e nos mostrando aí como a Palavra de Deus, como Deus age, como Deus conduz a história e como a Palavra de Deus ela nos traz convicção das coisas, ainda que a compreensão humana, ainda que a lógica humana ela fique nos perturbando, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela nos ajuda a entender as coisas no âmbito sobrenatural. Muito bem, então vamos trabalhar a questão aí, um anjo explica os fatos da gravidez da Maria, justamente esse que eu acabei de citar aqui. O texto que nós estamos considerando é Mateus do capítulo 1, do 18 ao 25. Quando nós falamos aí sobre a questão da harmonia dos evangelhos, é justamente isso. Do versículo 17, nós temos a informação de que a Maria, ela estava em processo de casamento, estava noiva, né? E nós pegamos todo aquele texto do capítulo 1 de Lucas e nós inserimos aí. E agora nós vamos ver que o Mateus dá uma informação a respeito da gravidez de Maria que o Lucas não dá. O João e o Marcos vão tratar de outras questões que vão servir em outro momento. Então agora nós voltamos para Mateus, encaixamos o texto e vamos fazendo essa cronologia o tanto quanto for possível para a gente entender o que está acontecendo aí. O texto de Mateus 1, 18 a 25 vai nos ajudar. Vamos fazer algumas considerações, reiterar algumas considerações, como você pode fazer a leitura aí nos nossos slides. Ora, estar prometida em casamento significa estar legalmente casada. Nós já discutimos isso, ok? E quando alguém está prometida em casamento, está naquele processo de noivado, já tem um documento assinado. Se porventura ocorrer um dos dois pares, um dos dois desistirem, tem que ocorrer aí um processo legal, porque aqui já estão legalmente casados. Então, estar prometido em casamento significa estar legalmente casado. Caso houvesse motivo para dissolver o contrato, seria necessário um processo de divórcio. O noivado, ele durava aí de 6 meses a 1 ano, tudo a questão do contrato, tudo a questão de como eles combinavam, a tal dia nós vamos de fato passar a morar juntos e aí ser efetiva pela celebração, pela cerimônia, pelas bênçãos, aquilo que já foi escrito no contrato, ok? Então, na data combinada, a noiva era levada em solene procissão para a casa do noivo. E aí tem toda aquela questão aí da cultura, dos meandros da cultura dos judeus aí, que nós não vamos trabalhar. É só para a gente entender como a coisa funciona aqui. Anular o casamento significava um processo legal.
nós temos o texto aí de Mateus 19:8, Deuteronômio 24:1, que nos ajuda aí a ter bases teológicas, bases escriturísticas para a gente trabalhar essa questão do casamento. Muito bem, então são essas questões aí que nós estamos reiterando. O texto de Mateus capítulo 1, ele vai nos informar que o José era justo e pretendia anular o casamento secretamente. Ora, você deve considerar que a reputação do José, ela foi aí ferida. E ora, nós amamos muito nossa reputação. Nós fazemos qualquer coisa para que a nossa reputação ela não seja jogada na lata do lixo. Se tem alguma coisa que é caro para cada um de nós, a nossa reputação, ela é muito cara. Nós cuidamos muito bem da nossa reputação. Quando alguém pensa alguma coisa ruim ao nosso favor, em nosso respeito, nós já ficamos assim muito chateados, queremos tirar a limpo. Se nós não dominar o temperamento, a gente arruma briga o tempo todo. Então, reputação é uma coisa cara para nós. Até as pessoas de mau caráter, até as pessoas que têm inclinado à violência, à injustiça, de forma deliberada, de forma não de forma equivocada, não como um tropeço da vida, mas todas as pessoas que são de fato mau caráter, que têm a intenção de agir assim, elas não querem que a sua reputação seja trazida a público. O ladrão não quer que o chame de ladrão, o politicamente incorreto não quer que seja espalhada a sua fama. Então você percebe que reputação é uma coisa cara para todo mundo, até para aquele que não tem uma boa índole. Ora, o José, o texto vai informando que ele é uma pessoa justa. E o que ele pretendia fazer? Ele pretendeu sair de madrugada. Ora, se ele sai de madrugada, se ele sai escondido de madrugada, é como se ele estivesse fugindo de um compromisso que ele assinou. E aí, com o passar do tempo, a Maria apareceria grávida. Qual que era a constatação? Que o José ele se aproveitou da situação, ele engravidou Maria e não quis assumir a responsabilidade e caiu fora. Então ele seria o mau caráter da história, ainda mais numa comunidade, numa sociedade com aquele pudor moral, né, bem estruturado, bem enrijecido. Ok, então o que mais estava envolvido aí? Se o José ele resolve buscar os seus direitos, o apedrejamento era uma pena prevista na lei pelo adultério. Né? Então, nós podemos pegar aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 22. Esse texto aqui ele vai nos ajudar a compreender o que a lei prevê para um caso de adultério. Capítulo 22 do Deuteronômio, versículo 23 e 24, está escrito assim: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal no meio de vocês. Muito bem, né? Então nós temos aí uma informação de que dos dois lados aqui. O texto vai mostrar para a gente que os dois deveriam ser apedrejados. Agora, a mulher, ela poderia gritar, ela poderia dizer assim, ó, eu estou sendo cometida, eu fui assaltada e vou ser estuprada. Ela podia gritar, algum sinal, mas se ela ficar quieta, ela estava sendo conivente. Ora, o José tinha esse texto na mão, diz assim, ó, ela poderia ter gritado, ela poderia ter dito, mas ela aparece grávida depois de um tempo, então ela deve ser apedrejada. E aí, poderia perguntar para ela, onde é que está a pessoa com quem você cometeu o adultério? Ela, obviamente, não teria ninguém, ela ia ser apedrejada sozinha. Mas o José, ele pretende sair à noite, porque ele era um homem justo. Quando nós pensamos em justiça, do nosso jeito de pensar justiça, nós pensamos numa justiça olho por olho, dente por dente. Quando nós buscamos aí as barras do tribunal, nós queremos que alguém que nos ofendeu, alguém que deixou de quitar uma dívida, essa pessoa pague essa dívida e aí pague um juros. A gente quer muito mais. Nós não queremos justiça somente. Nós queremos que seja pago alguma contrapartida a mais. Esse é um senso de justiça. Ora, o José, ele é justo nos padrões do reino de Deus e segundo o coração de Deus. Dizer que José era justo significa dizer que também era misericordioso e temente a Deus, que não fazia questão que a justiça fosse feita.
Um homem justo andava com Deus. Então percebe que aqui tem uma questão do valor do reino de Deus. Aqui está sendo apontada alguma questão do valor do reino de Deus. Quando alguém é justo segundo os padrões do reino de Deus, Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós queremos uma justiça no padrão de Deus. Ora, quando o José ele sai secretamente, ele está preferindo ter sido contado como alguém de má reputação do que apedrejar Maria. No reino de Deus, esse valor da justiça ele é potencializado ao caráter, ao nível alinhado a Deus. Isso para nós é muito difícil compreender isso, a não ser que o Espírito da graça, a não ser que o Espírito de Deus nos ajude a compreender isso. É por isso que nós precisamos daquilo que nós chamamos de metanoia, de uma mudança de mente, nós voltarmos à direção contrária da qual estávamos andando. Porque o fluxo do mundanismo, ele é dente por dente, olho por olho. Ainda mais, ele quer não só dente por dente, olho por olho. Ele quer o quê? Ele quer, se for ferido num tanto, ele quer que 1,5 tanto, 2 tantos seja aplicado no ofensor. O José não, ele prefere ser difamado. Olha o José, ele fugiu. Olha, o José, ele saiu de surdina, de madrugada. Esse camarada, ele é um injusto, ele é um mau caráter. Esse é o padrão do reino de Deus e o José tem muito a nos explicar aqui. E aí, então, nós temos em questão aí a questão do messianismo, do Filho de Deus. E então o texto vai nos informar que em sonho, de forma sobrenatural, um anjo informa o que aconteceu ao José, né? Então, nós temos aqui o capítulo 1 de Mateus, o verso 20 e 21, o anjo vai explicar, o anjo vai dizer assim, ô José, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ora, meus amigos, meus irmãos, se Deus não falar conosco, as coisas elas ficam desconexas. Coisas com muito menos complexidade do que essa, nós temos dificuldades de compreender. Coisas muito de menor grau de moralidade, dificuldade de compreensão, nós ficamos ali perturbados, querendo encaixar as coisas. Você percebe que a voz do mensageiro de Deus, ela foi tão convincente, e esse camarada tem tanta comunhão com Deus, tanto temor a Deus, que ele consegue se reorganizar emocionalmente e entender que é a graça de Deus, é a mão de Deus, é a bondade de Deus que está projetando, que está dirigindo toda essa questão. Racionalmente, isso é um absurdo. Intelectualmente, isso é uma improbabilidade. Quem que pode aceitar que uma mulher ela dará à luz um filho sem a participação masculina? Ainda se você dissesse ainda, um anjo me disse isso, ora, você vai ser motivo de chacota para todo mundo. E essa é uma pressão que Jesus ele sofreu. Mais lá para frente nós vamos estudar que os fariseus eles vão dizer assim, nosso pai é Abraão, como se dissesse. E o seu? Quem é seu pai? Tem uma história esquisita aí, você é um filho bastardo. Então você percebe que José, Maria, Jesus, eles tiveram sossego em relação a isso, mas eles viveram com uma pressão social em relação a isso. Muito bem. O texto também vai falar que José é filho de Davi. José e Maria, aqui nós temos aqui o comentário, né? Algum diálogo sobre essa expressão ser filho de Davi. José e Maria eram descendentes de Judá. A geração de Jesus não é no sentido que o Filho de Deus não existia e passou a existir. O Filho de Deus já existia e encarnou-se por meio de Maria. Então nós estamos discutindo aqui a ideia da eternidade de Jesus, né? É claro que o nome Jesus é um nome histórico. Quantas pessoas tinham o nome Jesus? Várias outras pessoas. Jesus não é um nome extraordinário, é um nome comum, um nome ordinário, é um nome a várias pessoas. Se você tiver curiosidade, e aqui vai uma questão de investigação para você, se você quer saber qual é o nome do Barrabás, você toma o texto da NVI, naquele julgamento de Pilatos,
melhor, a NVI não, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela vai dizer, vai informar que o Barrabás também chamava Jesus. Então, naquele drama, naquela cena, o Pilatos ele vai dizer, qual Jesus você quer? Jesus o Cristo ou Jesus o Barrabás? Isso vai nos mostrar que Jesus é um nome comum. Então, o que nós estamos colocando aqui é que Jesus é histórico, mas o Filho de Deus é eterno. A encarnação, ela nos mostra que Deus se fez carne, e nós vamos compreender à medida que vamos estudando, que para que pudesse morrer como homem e ressuscitar como Deus. Nós estamos falando que José é filho de Davi, mostrando que embora o José ele não seja o pai biológico, ele é o pai legal de Jesus, mostrando que o verbo de fato se fez carne. O Filho de Deus, ele sempre existiu. Aliás, até usar a palavra existiu aqui, ela é muito limitada, porque Deus ele é autoexistente e Jesus, o Filho de Deus, ele é existente. Quando ele entra na história humana, quando ele se encarna, aí então ele tem no registro, nos cartórios da Judéia, naquele censo romano, você tem lá, né? É claro que Jesus não tinha nascido ainda, mas quando fosse registrado, estaria lá Jesus, cidadão da Palestina, coisa e tal, mostrando que ele é uma pessoa que realmente existiu. Agora, Jesus não passou a existir como Deus. Deus não passa a existir. Deus não inaugura a sua existência. O fato, o que está ocorrendo ali, conforme nós podemos ler, o fato era o cumprimento das promessas feitas por meio dos profetas. Interessante que o Mateus ele vai escrever para um público judaico, e o público que ele está escrevendo conhece todo o Antigo Testamento. Diferente, por exemplo, do Marcos, do Lucas, que eles vão citar os profetas, mas tem que explicar de uma outra maneira. O público original de Mateus já tem essa cultura veterotestamentária. Então, ele simplesmente vai apontando aí, o que está ocorrendo aí, ô José, é o que foi prometido pelos profetas. Ele não precisa se demorar, porque o José já tem essa cultura e o público que vai receber esse texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, também já conhece as promessas. Então, no versículo 22 do capítulo 1, o texto diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aí ele vai dizer o que o profeta diz. Ele vai transcrever, vai relatar o que o profeta diz. Isso aqui nos ajuda a compreender que o José, ele conhecia as profecias. Ele conhecia, e a maneira de ele sossegar o coração, de compreender o que estava acontecendo ali, o fato, né? A palavra que eu usei aqui é o fato, estava sendo previsto. E aí então Deus, ele por meio da sua palavra, ele convence o homem das circunstâncias, não é? Deus é o único que tem poder de falar ao nosso coração de forma milagrosa, de forma contundente, e nós entendemos os planos do Senhor. Isso aqui, humanamente, seria impossível compreender. Somente Deus pode nos levar à compreensão, aquilo que não pode ser compreendido de outra forma. Ora, a Maria continuou virgem até o nascimento, conforme o texto do versículo 25. Isso é importantíssimo para a nossa fé, né? Também, e para nós terminarmos aqui, a concepção de Jesus ela foi milagrosa, mas a gestação e nascimento perfeitamente normal. E aqui pode parecer uma questão sem importância, mas não é. A concepção, o fato dela ser fecundada, o fato dela ser alvo da graça de Deus e portar a criança, que de fato também é Deus, é um ato milagroso, extraordinário e único, não vai se repetir. Mas a partir do fato, a partir da fecundação, agora nós temos o quê? Toda a normalidade. Ora, se Jesus não foi gerado de maneira normal, então nós não temos um ser humano. Se ele não nasceu de forma normal, nós não temos um ser humano 100%. O fato da gravidez é um milagre. A gestação e o nascimento e a sua vida, nós temos que considerar todos os aspectos humanos. Tudo que uma mulher do tempo de Maria viveu para gerá-lo, biologicamente, né, como uma mulher, e todas as questões que estão no contexto cultural, tudo que ela precisava para gerar, como mulher, ela precisou usar. Ela precisou cuidar de Jesus como uma criança normal. Somente a fecundação, a gravidez foi extraordinária. O restante
temos que considerar como um fato da normalidade. Muito bem, nós então terminamos aqui esse assunto. Na próxima aula vamos continuar discutindo essas questões do nascimento de Jesus e os rituais judaicos. Deus abençoe em nome de Jesus.